acredita? Ontem folguei, né? Coisa linda. Tô indo um pouco mais cedo pro trabalho do que eu precisaria, porque quando você dirige cidade grande, você percebe a maldade das coisas, né? Se você sai mais cedo, você tem que acordar mais cedo, né? Aí você pega menos trânsito. Então é uma escolha que você tem que fazer. Obviamente também levando em conta a distância do seu local de trabalho. Acordar 6 horas para mim é muito cedo. Acordar 6 horas para alguém que mora em Campo Grande e trabalha no centro do Rio, 6 horas já está perdendo a hora do trabalho. Então tem essa proporção também, mas na minha realidade 6 horas da manhã é cedo. Mas ainda assim não gosto de trânsito. Eu não gosto de trânsito, o meu carro muito menos. Meu carro é um Peugeot, é um carro que não gosta de ficar com o motor girando e ele parado, entendeu? Então eu evito engarrafamento. Pensando nisso tudo, nessa problemática, eu queria conversar um pouco aqui. Pegando o gancho desse carro também, que foi uma conquista pra mim. Esse carro é um Peugeot, eu sei, mas é um bom carro, um Peugeot 408. Eu escolhi bem. Você tem que pesquisar as coisas que você quer ter, né? Se você quer comprar um celular, estuda um pouquinho antes de comprar um celular. Não pega na emoção não. Vou pegar o iPhone, então melhor. Não sou anti-iPhone, já tive iPhone. Talvez daqui a um tempo eu tenha um iPhone de novo. Mas não pega o iPhone só porque é iPhone. Não pega o Galaxy só porque é Galaxy. Estuda, vê o que você precisa, o que você não precisa. Uma câmera, seja a câmera, um microfone, uma cortina. Pesquisa antes. Com o carro eu fiz a mesma coisa, um Peugeot, mas eu pesquisei bastante para comprar esse Peugeot. Então é um carro manual, ele tem 2 motorizações, 2.0 aspirado e 1.6 turbo, né? O famoso THP. 1.6 turbo anda muito mais, mas eu não preciso andar muito. Eu sou um carinha muito tranquilo, gente. Nossa, eu sou muito tranquilo. Então 1.6 turbo anda muito mais, mas a manutenção, o custo de manutenção é de BMW. Então peguei o 2.0 aspirado também, que anda bastante também, é um 2.0, é um motor de confiança, ele não tem problema crônico. Como eu falei, é um carro manual. Você não compra carro usado automático, a não ser que você seja cadeirante. Mas você tem suas 2 pernas, tem um reflexo nelas, né? Compra um carro manual. Carro automático é só na locadora ou zero. Então aí eu já eliminei 70% dos problemas que um Peugeot pode dar. E aí tem os outros 30% que eu tenho que lidar, mas levando em conta o que eu paguei nesse carro e o que eu pagaria num carro de categoria semelhante, né? Um sedã. A batedora aqui é potente, tá? Carro completinho. Concorrente dele, Civic, Corolla. Mas é um carro completo, cara. Não tem estresse nenhum com ele. E foi uma conquista pra mim conseguir esse carro. Porque eu consegui do nada me desenvolver ao ponto de ter condição de comprar um carro. Cara, isso é muito bom. É muito bom a sensação de que você está conseguindo construir sua vida materialmente falando. Materialmente falando. Porque pra gente que não tem nada, e esse é o assunto que eu queria falar com vocês hoje, uma cama que a gente consegue comprar, um colchão inflável, um bebedouro, um galão de água, tudo é uma conquista. A gente que não recebeu nada dos nossos pais. Por quais motivos? Não sei, cada um tem os seus motivos. O meu motivo de eu não ter recebido nada do meu pai é porque eu não tive pai.
Meu pai foi, né? A piadinha famosa foi comprar cigarro. Tá procurando até hoje. Cigarro muito. É uma marca muito específica. E minha mãe me criou sozinha. Só que assim, há deficiências na criação. Eu falava antigamente, minha mãe foi minha mãe e meu pai. Cara, isso não é verdade. Isso não é verdade. Até porque eu tô colocando um peso nela de que ela não deveria ter esse peso. Não, minha mãe foi minha mãe. Ela fez o papel dela de mãe. Então houve uma deficiência na criação. Meu caso é um, mas eu tenho um amigo, por exemplo, que o pai dele foi presente. O pai dele criou ele, mas era emocionalmente ausente, emocionalmente vazio. Hoje eles não tem vínculo afetivo. Eles têm vínculo ali familiar, mas não tem um vínculo, não há sentimento ali, é uma relação pragmática. O que é pior? Não ser criado por um pai ou ser criado por um pai merda? Pô, eu não sei. Eu conheço a minha realidade, não sei a realidade que ele viveu. Mas ele também deixou de herdar muita coisa. Não herdou uma sabedoria no manuseio dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios afetos, das suas emoções. Ele não sabe lidar com seus pensamentos. Ele não herdou sabedoria emocional. Isso faz falta pra caralho também. Hoje a gente tem um monte de gente, de homem, né? O meu caso é um caso específico e não é tão comum assim. Tem sim muito pai que some, mas não é a maioria. Não é a maioria. Então meu caso é um pouco mais específico, mas eu tenho a impressão de que a maioria dos pais são emocionalmente ausentes. Eles têm essa visão de que o papel do pai é ser frio. E aí o que você deixa pro seu filho? Você não deixa nada. A pessoa cresce sem saber se comportar. São coisas básicas. Porque emoção é algo abstrato, sentimento. Sentimento, emoção, afeto são conceitos, né? São sensações, são coisas etéreas, mas que refletem em comportamentos, em situações. Você não sabe se portar em um ambiente, você não sabe lidar com hierarquias, você não sabe respeitar pessoas, respeitar posicionamentos diferentes dos seus, você não sabe tratar uma pessoa do sexo oposto adequadamente, você não sabe tratar uma pessoa do mesmo sexo adequadamente, você não sabe ser amigo. Cada dia tá mais difícil fazer amigo. Então todo mundo, de alguma forma, está sem herança. Nossos pais deixaram pra gente menos do que eles poderiam ter deixado. A gente vai crescendo no improviso, a gente vai montando nossa personalidade de acordo com o que a gente vai vendo, né, durante a nossa vida. Então você pega o cinismo de um professor, você pega o carisma do pastor da sua igreja, você pega o jeito engraçado, meio bobão do seu tio, você pega a inteligência ou a aparência de inteligência de alguma personalidade na internet, e aí você monta o seu Frankensteinzinho. Você vira o seu homem todo remendadinho, né? A sua personalidade toda remendadinha, de acordo com as suas referências. E você vai aprendendo a viver no improviso.
Todo mundo tá fingindo que sabe alguma coisa, sabe? É um termo que tá muito em evidência hoje. Performático. Caralho, todo mundo é performático nessa porra. Todo mundo tá performando, porra. Todo mundo tá fingindo. Tem gente que finge pouco, tem gente que finge menos. Todo mundo tá fingindo. Todo mundo tá improvisando. Deveria ser assim? Isso é intrínseco da vida? Você ter a sensação de que poderia ter recebido mais do que recebeu? Muito difícil. E se você não tem casa e perde seu emprego, você vai pra onde? Caralho. Então assim, é uma problemática real, é uma problemática que se der merda, vai dar merda amanhã. Entendeu? É muito difícil essa sensação, cara, de você ter que conseguir as suas coisas sozinho, pouco a pouco. Você tem que trabalhar o dobro para conseguir chegar no nível que eles estão, porque eles começaram a corrida na frente. A vida não é uma corrida, mas ao mesmo tempo é, porque a gente se compara o tempo todo. Então é um papo hipócrita de merda a gente ficar falando: ai, a gente não se compare com o outro, você não tá atrasado. Cara, mas é a sensação constante que a gente tem. Não adianta negar isso, a gente vive se comparando com o outro. Então a vida é sim uma corrida. E tem gente que começa na frente. Você sente um merda, porque você começou sem a perna. Caralho. Como viver bem com isso? É uma injustiça social fodida. E é uma injustiça social intencional, né? Eu sou formado em história, então quando você estuda história, você entende os processos intencionais que levam a essa desigualdade, né? E você tem que se posicionar politicamente contra essas injustiças, né? Contra essa desigualdade. Ok. Concordo. Mas e para resolver a tua situação? A tua situação? Você tem que resolver ela hoje. Porque amanhã tem conta pra pagar, né? Não a situação do mundo, injustiça, isso aí a gente vai ter que conversar mais. E depende de mais gente, do entendimento de mais gente. Pra resolver a tua situação, o que você vai fazer? Esse vídeo é pra gente tentar entender juntos o que nos aflige. E aí vem a pergunta central desse tema: o que faltou? O que faltou? Poderia ter faltado muito mais coisa para você começar. Poderia ter faltado muito menos. No meu caso, por exemplo, eu não tive pai, mas tive mãe. Teve gente que não teve nenhum dos dois. E aí? Teve gente que teve os dois, mas os dois foram merda. Então, o que falta, o que poderia ter faltado, menos, mais, infinito, tende ao infinito. 1 milímetro a menos de falta poderia ter gerado outra pessoa, outro homem, outra personalidade, outro caminho, outra trajetória, outra carreira. Tende ao infinito isso. E assim a gente vai construindo as coisas, aprendendo a lidar com a falta e entendendo que, cara, é daqui pra frente. Vou precisar construir do zero. Vou precisar construir. Viagem de carro, viajando. Não espere nada muito sistematizado vindo da minha boca dirigindo. Mas sinta-se à vontade para continuar no banco do carona.